Paz do Senhor, gente. Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem, todos estejam em casa. Bom, hoje eu que vou estar dando aula para os adolescentes. Eu peço que vocês reservem um tempinho para vocês estarem estudando, para estarem ouvindo essa aula. A gente vai falar de um tema bem legal, bem conhecido. E não sei se você sabe, mas esse trimestre os adolescentes, a revista dos adolescentes está focado à questão familiar. Então a gente vai falar de uma família a qual se encontra Jacó e Esaú, dois irmãos gêmeos, né? E a gente vai falar um pouquinho da trajetória deles, a questão familiar deles, tá? E o tema tem como Esaú e Jacó ciúme em dose dupla. Então vocês já podem imaginar o que a gente pode abordar mais à frente. O versículo-chave, o texto de referência, se encontra em Gênesis 25, 23. Mas eu vou ler o versículo 20 até o 24. Pra gente entender um pouquinho, e ao longo da aula a gente vai lendo um pouquinho mais sobre esse capítulo, tá? Então, no Gênesis do 20 ao 24, está escrito assim: E era Isaque, da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, por quanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então Deus já fez uma revelação aí para Rebeca. E no 24 diz: E cumprindo os seus dias, para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Então a gente vai ver um pouquinho a questão da promessa que Deus já fez lá no ventre de Rebeca. Então a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu. Então tudo começou quando Isaac tomou Rebeca como sua mulher. Só que Rebeca ela era estéril. Então Isaac ele orou a Deus por um filho, insistentemente. Então Rebeca ela gerou gêmeos. E aí a gente entra num ponto importante da questão da oração. Em Tiago, no capítulo 5, vou ler aqui. Tiago, capítulo 5, no verso 16, vai dizer o seguinte: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a gente fica com essa parte B aqui do versículo, onde diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É uma frase muito conhecida, né? Uma parte do texto aqui da Bíblia que todo mundo fala, né? Que a oração do justo pode muito em seus efeitos, tem poder. E nós podemos assimilar com a fé de Isaac. Isaac, ele orou insistentemente, orou muito para que Deus pudesse dar um filho para ele. E então Deus concebeu gêmeos, dose dupla. E aí a Bíblia vai falar que os dois lutavam dentro do ventre da mãe, né? Então Rebeca ela orou procurando uma resposta do porquê desta luta, porquê que tava essa reviravolta, né? Então, o Senhor ele revelou que dentro do seu ventre estavam sendo geradas 2 nações, que foi o que a gente leu lá na frente, né? Que estava sendo gerada 2 nações, que um povo seria mais forte do que o outro e que o menor serviria ao maior. Uma promessa de Deus já. Uma revelação do Senhor. E aí, nós entramos na questão do nascimento de Esaú e de Jacó. O primeiro a nascer foi Esaú. Ele saiu ruivo, coberto de pelos, e por isso foi chamado de Esaú, que significa coberto de pelos. E em seguida nasceu Jacó, que ele veio segurando o calcanhar do irmão. E por isso
se deu esse nome Jacó, né? Que significa o que segura pelo calcanhar. E aí, ao longo do texto, nós vamos ver que, passando os anos, né? Aqui onde eu posso. Aqui no versículo 27, do Gênesis 25, no versículo 27, aqui está escrito: E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitante de tendas. E Isaac amava mais Esaú. E Rebeca amava mais a Jacó. Então a gente já começa a ver aí um pouco da divisão familiar, né? Quando um pai ama mais um filho do que o outro. Então a gente já entra numa questão de divergência. E isso não é muito legal. Até porque, às vezes, na barriga da mãe, na barriga de Rebeca, eles já até lutavam como eu posso dizer? Pela atenção dos pais. Então, é importante a gente saber que, independente da preferência de um pai pro outro, cada um tem um propósito, sabe? Nós vemos algumas situações nos cotidianos, né? No dia a dia. Só que a gente não pode deixar abater por isso, né? A gente tem que prosseguir porque a gente sabe que a gente tem um propósito, porque Deus, ele já preparou tudo aquilo pra gente e tem o melhor preparado pra todo mundo, né? Então, seguindo em frente, como foi prometido, como foi revelado a Deus para Rebeca, que seria dois povos. E Deus, ele instituiu que Jacó seria maior que Esaú. No entanto, não é à toa que Jacó ele foi um dos patriarcas de Israel, enquanto Esaú ele originou o povo de Edomita. E aí nós entramos na questão do direito da primogenitura. Então, Deus ele já tinha revelado o destino de Jacó. E entra essa questão da primogenitura que todo mundo conhece, a qual Jacó, né, ele vende um prato de comida para Esaú. Na verdade não é uma venda, é uma troca, né? Esaú chega da caça e Jacó oferece o prato em troca da primogenitura. E Esaú, na força do momento, no calor do momento, aceita e acontece tudo isso, né? Aquela história que a gente já conhece, eu vou falar mais um pouquinho à frente. Só que um ponto que eu queria chegar é que lá na frente a gente viu que o Senhor já tinha feito uma promessa, já tinha feito uma revelação que seria dois povos. E um serviria ao maior. E um seria mais forte do que o outro. Só que isso não foi suficiente para Isaac. Porque, segundo a cultura dos pais de Esaú e Jacó, a primogenitura deveria ser para o filho que nascesse primeiro. Que no caso seria Esaú. Porém, creio que Deus ele não trabalha com lógica. E nem com cultura. Mas sim com a própria vontade. Deus ele faz aquilo que ele quer. Ele manda, ele desmanda, ele faz, ele tira, ele toma. Então, ele fez com que Jacó fosse herdeiro de Isaac. De que jeito? Jacó ele foi estimulado por Rebeca a enganar Isaac e receber a bênção da primogenitura no lugar de Esaú. E aí entra naquela história que eu falei pra vocês, né? Ele troca um prato de comida com Esaú pela primogenitura. E Esaú, no calor do momento, na carne, pegou e trocou. E assim Jacó enganou Isaac e recebeu a bênção. Recebeu a bênção da primogenitura, né? E aí Jacó se tornou primogênito. E aí eu fui buscar um pouco, né? Por que motivo Jacó foi herdeiro, né? E eu achei 3 pontos, né? Jacó ele foi herdeiro por 3 motivos, no caso. Porque Deus revelou. Porque Deus ele não estipulou lá no ventre de Rebeca quem seria. Mas ele falou que um seria maior que o outro e que um povoaria mais do que o outro, né? Seria mais forte.
Porém, eles não quiseram lidar com a questão do que Deus tinha revelado, mas sim com a questão de cultura, com a questão de princípios. Então, conforme eu falei, um dos motivos foi porque Deus assim revelou. Deus revelou que um deles ia ser maior que o outro, que um deles governaria, o governo ia ser maior do que o outro. Segundo, porque ele comprou o irmão. Então, mais um motivo por que ele foi herdeiro, né? E o terceiro é que ele de fato era primogênito. E faz entender o porquê Deus permitiu que Isaac fosse enganado. Então, Deus permitiu que Isaac fosse enganado porque Deus já tinha preparado, já sabia que Jacó seria o escolhido para a primogenitura, Jacó seria o escolhido para ser o herdeiro. Então, por isso que a permissão de Deus coube a isso. Acredito que nada que a gente faça não é permissão do Senhor. Tem coisas que ele permite mesmo sendo errada, mas pra gente poder entender lá na frente que não era certo. Porque às vezes ele permite que a gente faça alguma coisa de errado, mas sabe que lá na frente a gente vai quebrar a cara e a gente vai entender o porquê. Porque pra próxima vez a gente não fazer mais. Então tem algumas coisas que Deus ele permite mesmo, tá? E uma coisa, um ponto que eu quero chegar com vocês é que todo mundo julga Jacó, né? Que ele foi traiçoeiro, que ele foi pilantra. Mas todo mundo esquece que Esaú também fez parte disso. Esaú ele não ligou no momento sobre a primogenitura. Ele não fez questão. Então, Esaú ele trocou coisas eternas por coisas efêmeras, sabe? Ele trocou coisas eternas. E um ponto que eu posso falar pra vocês é que se a gente não vigiar as nossas atitudes, nós podemos cometer o mesmo erro. A gente pode trocar coisas eternas, como o céu, como a salvação, por coisas efêmeras, por coisas banais, sabe? E a gente às vezes não percebe. O problema é quando a gente percebe que foi tarde demais, né? E então é isso que eu quero deixar como conjectura pra vocês, né? Esaú ele trocou coisas eternas por coisas efêmeras, por coisas banais. E às vezes a gente pode fazer a mesma coisa se a gente não vigiar. E aí eu quero ler uns 2 versículos com vocês que se encontram em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, no verso 16 e 17, que diz o seguinte: E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, após Esaú ter vendido a primogenitura, ele ainda chorou, se arrependeu, mas ele não achou lugar. E não achou lugar no coração de Deus, porque já tinha feito. O que foi feito, foi feito. Então, a gente não pode jogar somente em Jacó. Ele foi induzido, ele fez, mas Esaú também fez parte. Esaú também foi profano, como a Bíblia mesmo diz. E chegando já num ponto final, que a gente pode ver aqui, a família dividida, né? A questão de Rebeca amar mais Jacó e Isaac amar mais Esaú. E é uma coisa, assim, muito complicada. Até nos dias de hoje, assim, é uma coisa que a gente vê e que não pode acontecer, né? Mas a gente tem que procurar entender. Entender e não se abater, né? E Isaac, como eu falei lá na frente, ele considerou a tradição da família maior que a revelação recebida por Rebeca. A revelação que veio de Deus para Rebeca. Então, ele considerou tradição, cultura, tudo mais do que a revelação de Deus. E se não fosse por isso, talvez, se Isaac tivesse passado toda a doutrina de Deus para os filhos, nada disso poderia ter acontecido, sabe? Se ele tivesse levado a sério a revelação de Deus, nada disso poderia ter acontecido. Ensinar os filhos que Deus
fez isso, Deus prometeu isso, Deus é isso, talvez Isaac não seria enganado, Jacó não teria enganado o pai, e nem Esaú teria vendido a sua primogenitura, porque eles teriam conhecimento da promessa de Deus. E finalizando, eu quero deixar um recado que a própria revista também relata, que talvez você pode estar passando por algo semelhante. Como eu tinha falado lá na frente, né? Divisão de família, falta de conhecimento da palavra do Senhor, falta de diálogo. Porém, a gente não pode se esquecer que a gente nasceu com um propósito que o Senhor preparou. E por isso o Senhor ele vai conduzir a sua vida para o que ele já estabeleceu. Então, você nasce com um propósito, você tem um propósito. Não é à toa que coisas acontecem, né, nas nossas vidas. Tudo isso é para que se cumpra a promessa do Senhor, porque ele já estabeleceu tudo o que vai acontecer na sua família, tudo o que vai acontecer na sua vida. Eu quis trazer um pouco a relação da família sobre a história de Esaú e Jacó. E quero que vocês meditem na questão familiar que eu falo, em acreditar na promessa de Deus, em acreditar na palavra de Deus, naquilo que Deus revela. Porque se Isaac tivesse passado para os filhos o que Deus é, a promessa que Deus fez, talvez isso nada poderia ter acontecido. Mas aconteceu porque foi permissão de Deus, mas nós podemos aprender que a gente tem que levar as coisas de Deus mais a sério. Como eu havia falado nas aulas anteriores sobre a restauração de Israel, que a gente tem que dar crédito à promessa do Senhor. Porque está escrito. E a gente precisa da palavra do Senhor para que a gente possa se firmar e sempre estar acreditando que Ele cumpre as promessas. Por mais que aos nossos olhos, porque às vezes aos nossos olhos carnais, a gente acha que não vai acontecer. Nós temos que olhar mais pelos olhos da fé. Então, que vocês fiquem com essa palavra, com essa lição. Foi bem curta, porque eu creio que vocês já conhecem a história, mas que eu possa ter deixado alguma coisa especial no coração de vocês. Bom, gente, fiquem na paz do Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue se cuidando. Fiquem em casa. E continue orando pelo nosso país, pelas nações, pelas vidas das pessoas que estão sofrendo. E que nós possamos estar ajudando os nossos familiares. E é isso, gente. Continue orando, porque eu creio que a arma mais poderosa que nós temos neste momento é a oração. Então, gente, fiquem com Deus, a paz do Senhor, e que vocês tenham aproveitado a aula, tá bom? Beijos.